Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre a doutrina espírita, o nosso ESG online. Hoje vamos fazer o roteiro 5, que é ainda do módulo 2, que trata da codificação espírita. Hoje a gente vai estudar as obras básicas, então nesse roteiro aqui a gente vai ter um apanhado geral das 5 obras básicas que compõem o Pentateuco Espírita e que formam todo o escopo da doutrina espírita e por onde devem passar todos os conhecimentos novos que vieram depois disso, devem passar pelo crivo dessas obras básicas. Então, os objetivos aqui hoje são correlacionar cada parte do Livro dos Espíritos com a correspondente obra da codificação e refletir sobre a relevância das obras básicas do Espiritismo na formação moral e intelectual do ser humano. Quando ele fala que a questão de correlacionar a parte dos livros dos Espíritos com a correspondente obra da codificação, porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro lançado, que inaugurou a doutrina espírita, e todas as obras que vieram depois dele são esmiuçamentos dos ensinos que estão no Livro dos Espíritos. Então está tudo contido lá. O que veio depois é só os detalhes do que está contido lá. E aí a gente também vai aprender a mudança que essas obras básicas trazem na nossa formação moral e intelectual. Então, vai ser um apanhado geral das obras básicas aqui, para a gente entender um pouquinho sobre o que é que fala cada uma. E aí, ele vai começar aqui falando da codificação espírita, verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. A codificação foi o fruto, sazonado e bendito, de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra, Allan Kardec. A codificação espírita compreende as seguintes obras, obedecendo à ordem de publicação: o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, o Céu e o Inferno, agosto de 1865, a Gênese, janeiro de 1868. Cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento à época, mas como a doutrina é progressiva, embora os ensinamentos básicos perdurem, estes são complementados por estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces doutrinários expostos pelos Espíritos e por Kardec. Por exemplo, André Luiz, na sua obra, na sua sequência de obras, né, da vida no mundo espiritual, traz muitos conhecimentos novos que vão se somar sobre a vida no plano espiritual, que vão se somar a esses conhecimentos que Kardec trouxe na codificação, né? Mas como ele fala aqui, é um complemento. Então ele vai começar a esmiuçar aqui as obras básicas pelo primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, encerra as bases fundamentais do Espiritismo. De acordo com a folha de rosto, aí estão exarados os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. A primeira edição, com 501 questões, contém o ensino dado pelos espíritos, liderados pelo Espírito de Verdade. Receberam as mensagens as jovens médiuns Caroline e Julie Baudin, assim como a senhora Jaffé e outros médiuns. Na segunda edição, que Kardec considerava definitiva, outros médiuns são utilizados. A obra, bem mais desenvolvida, se compõe nesta edição de 1018 questões, notas aditivas e comentários. Este livro, em sua estrutura geral, apresenta introdução, composta de 17 itens, contém uma síntese da doutrina espírita. É aí que aparecem os termos espírita, espiritista e espiritismo, criados por Kardec para indicar a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo corporal. Só a introdução de O Livro dos Espíritos já traz assim tanto ensinamento, tanta coisa nova e a sequência de como o estudo foi feito, que só a introdução dele já é riquíssima.
Prolegômenos. Prolegômenos é a introdução geral de uma obra, prefácio, que, encimados pela cepa, tronco de videira, parte da planta que se cortou o caule e que permanece viva no solo, dicionário Aurélio, da língua portuguesa, desenhada pelos próprios espíritos, dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina, a autoria e finalidade do livro, os espíritos que concorreram para a execução da obra e trechos de mensagens transmitidas a Kardec sobre a sua missão de escrever o Livro dos Espíritos. Essa cepa é bem conhecida, quase todo livro espírita tem, as obras básicas também têm essa cepazinha que os espíritos desenharam nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. O corpo da obra é dividido em 4 partes, de acordo com a tábua de matérias a saber. A parte primeira são as causas primárias, então trata de Deus, dos elementos gerais do universo, criação e princípio vital. A parte segunda, que trata do mundo espírita, é o mundo dos espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. A parte terceira, das leis morais, trata de todas as leis morais, que são a lei divina ou natural, lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e a perfeição moral. E a parte quarta trata das esperanças e consolações, as penas e os gozos terrenos e as penas e os gozos futuros. Conforme se pode observar, a divisão das matérias não foi feita de modo arbitrário, mas, ao contrário, denota uma correspondência lógica, sequência de pensamento. As matérias aí contidas, distribuídas em ordem metodológica, partem das questões mais gerais para as especiais e, de igual modo, começam por especulações na ordem transcendental, indo até os problemas práticos próprios da natureza humana. Quando vocês forem ler o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que as questões são formuladas dessa forma. Elas passam do geral, um questionamento de ordem geral, e vão se aprofundando até aos problemas práticos e próprios da natureza humana, como ele diz aqui. Eu até já fiz um desafio no Instagram, que tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, pode procurar no Livro dos Espíritos, que lá vai ter uma explicação sobre o fenômeno em si ou para a dúvida que você tem. Ou se não tem, pelo menos ele dá uma orientação de como você fazer o seu próprio raciocínio com relação a determinado tema. É um livro riquíssimo, é o livro da filosofia espírita, onde está contida toda a filosofia espírita, já que ele trata do que somos, para onde vamos, de onde viemos, todas essas dúvidas transcendentais que os homens têm desde que o mundo é mundo, né? E aí a última parte é a conclusão, que é composta de 9 itens, na qual o codificador mostra as sequências futuras, as consequências futuras dos atos da nossa vida presente e, retomando os conceitos básicos da doutrina espírita, dá harmonioso arremate à obra. Quanto à autoria do Livro dos Espíritos, Kardec atribui aos espíritos, eis o que afirma em Prolegômenos. Este livro é o repositório de seus ensinos, foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes de redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, o que já é uma obra imensa, né? Porque ele conseguiu dar ordem e distribuir de uma forma metódica e lógica e sequencial, e soube fazer as perguntas certas para os espíritos para poder codificar o livro, né? Por outro lado, afirma Hermínio Miranda, não é intenção dos mensageiros espirituais, ao que parece, ditar um trabalho pronto e acabado como um flash divino de cima para baixo. Deixam a Kardec, naturalmente inspirado por eles, a iniciativa de elaborar as perguntas e conceber não a essência do trabalho, mas o plano geral da sua apresentação aos homens. A obra é um diálogo no qual o homem encarnado busca aprender com irmãos mais experimentados novas dimensões da verdade. É preciso, pois, que as questões e as dúvidas sejam levantadas do ponto de vista humano,
para que o mundo espiritual os esclareça na linguagem simples da palestra. Em suma, o Livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou pelos tempos afora. Mas os Espíritos não realizam por nós o nosso trabalho. Em nenhum outro cometimento humano vê-se tão claramente os sinais de uma inteligente, consciente e pré-estabelecida coordenação de esforços entre as duas faces da vida, a encarnada e a desencarnada, porque foi uma conjunção desse esforço e desse trabalho que deu origem ao Livro dos Espíritos, né? E aí agora a gente vai estudar a segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns, né? Que é o Guia dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, veio a lume em janeiro de 1861 para fazer sequência ao Livro dos Espíritos, tendo englobado a instrução prática sobre as manifestações espíritas. É só um parêntese, essa questão aqui que ele fala da instrução prática sobre as manifestações espíritas é um outro livro escrito por Kardec antes do lançamento do Livro dos Médiuns, que, como o próprio nome fala, tem instrução prática para as manifestações mediúnicas. Mas aí o Livro dos Médiuns chegou depois e englobou esse livro, mas esse livro ainda está acessível aí para quem quiser lê-lo. Com a exposição completa das condições necessárias para se comunicar com os espíritos e os meios de desenvolver a faculdade mediadora com os médiuns. Obra publicada em 1858, o Livro dos Médiuns, muito mais completo, contém, de acordo com a sua folha de rosto, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. As matérias aí estão organizadas em duas partes, constituindo-se a primeira das noções preliminares em 4 capítulos, enquanto que a segunda enfeixa em 32 capítulos as manifestações espíritas. Terminado o trabalho de construção da coluna central da codificação espírita, o Livro dos Espíritos era chegado o momento de estudar e expor aos homens os conceitos experimentais e implícitos na doutrina dos espíritos, sobretudo no que diz respeito à prática da mediunidade, o mais importante desses aspectos, por ser instrumento de comunicação entre os dois mundos. Então, o Livro dos Médiuns ele veio para escancarar essa questão científica da doutrina espírita, porque ele veio para explicar o fenômeno mediúnico, que é a base da nossa doutrina, já que a questão da comunicabilidade entre os dois mundos, essa possibilidade de comunicação com os espíritos é o que nos define, né? E foi a partir daí que veio todo esse conhecimento que temos hoje. Então, realmente, o Livro dos Médiuns contém a parte científica da doutrina, né? A propósito do que nos diz Pedro Barbosa, a mediunidade é a fonte primordial dos ensinamentos da doutrina e suas tarefas constituem, hoje em dia, importante contribuição dos espíritas que a elas se dedicam, à consolidação da fé raciocinada e ao retorno à normalidade das condições psíquicas alteradas daqueles que, enleados nas tramas da obsessão disfarçada e tenaz, procuram agoniados os centros espíritas ou são a eles encaminhados. A comunicação entre os dois mundos, o corporal, material ou visível, e o incorpóreo, imaterial ou invisível, é uma premissa básica do Espiritismo, é um dos 5 princípios básicos do Espiritismo, né? Que seria apenas um espiritualismo irreal e duvidoso se a negasse ou a repudiasse. Essa comunicação disciplinada e orientada para as suas verdadeiras finalidades, disciplinada e orientada, todo médium sério sabe da importância do estudo da doutrina para ser um médium disciplinado e orientado, pode ser conseguida e mantida desde que apliquemos a técnica da sua realização, os ensinamentos de Kardec contido em O Livro dos Médiuns. Ele é o guia mais seguro para as manifestações mediúnicas até hoje. Esses ensinamentos de Kardec são verdadeiramente preciosos porque vão muito além do ensino da técnica da comunicação com os espíritos. É que ao tratar o assunto prática mediúnica, ele chama a atenção dos que com esta se ocupam, mostrando-lhes que, todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo
se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que à leitura desta obra devem muitos o que terem logrado evitá-los. Natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Essa obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar, para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis, a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Muitos estudiosos do espiritismo, encarnados ou desencarnados, têm se manifestado quanto à importância e atualidade desta obra. Eis as impressões de um deles. Mais de 100 anos depois de publicado, o Livro dos Médiuns é ainda o roteiro seguro para os médiuns dirigentes de sessões práticas, e os doutrinadores encontram em suas páginas abundantes ensinamentos, preciosos e seguros, que a todos habilitam a nobre tarefa de comunicação com os espíritos, sem o perigo da improvisação, das crendices e do empirismo rotineiro, fruto do comodismo e da fuga do estudo. Então, não podemos nos furtar do estudo, principalmente os médiuns, dirigentes de sessões mediúnicas e os doutrinadores envolvidos nas sessões, porque o estudo realmente é fundamental para que isso aconteça de forma adequada, né? Aí vamos entrar na terceira parte, na terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez a obra mais famosa, ou pelo menos a mais lida, é a que todo mundo muitas vezes se dedica mais a ler, porque contém a moral do Cristo à luz do Espiritismo. É um livro riquíssimo, é o livro mais da base religiosa espírita, né? Porque é a partir dele que vamos ver a transformação moral e a explicação de muitas passagens da vida de Jesus que sem esse entendimento ficariam escurecidas e seria impossível de entender o que Jesus quis dizer. É uma obra importantíssima. Este livro, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, foi publicado em abril de 1864 com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da segunda edição, em 1865, surge o novo nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Contém ele um índice de referências bíblicas. O prefácio, que se constitui de uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade e que, de acordo com a nota de rodapé colocada pela FEB Editora, resume a um tempo o caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. A introdução contém 4 itens e o corpo da obra 24 capítulos. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objetos de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. A moral do Cristo, independente de qualquer religião, seita, crença, o que for, ela se mantém inatacável, ela é constante. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Vou ler de novo porque isso é muito importante. É um código de regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura.
Eu tenho um colega que chama o Evangelho segundo o Espiritismo de o gabarito da vida. Ele é o gabarito, porque lá está todas as respostas de como devemos proceder, de como devemos agir, de como devemos pensar para alcançar a felicidade vindoura. É um gabarito. Assim argumentando, o codificador justifica a escolha do ensino moral do Cristo para a elaboração do livro, constituindo-se então os princípios da moral evangélica em objeto exclusivo desta obra. Certo? Então, essa obra estuda exclusivamente os princípios da moral evangélica ensinada por Jesus. Em continuidade à tarefa, as máximas são agrupadas e classificadas metodicamente, de acordo com a sua natureza, e não mais em ordem cronológica, de modo que decorram uma das outras. Com esse material didaticamente organizado e utilizando-se da chave que o Espiritismo lhe oferece, a realidade do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, Kardec parte para a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Para quem não conhece ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre tem uma passagem bíblica exatamente como está na Bíblia, e ela agrupa diversas passagens do mesmo tema no mesmo capítulo, e depois de ter essa passagem bíblica tal como ela é na Bíblia, tem a explicação dessa moral evangélica à luz do Espiritismo, e no final de isso dividido em subitens, e no final de cada capítulo sempre tem uma parte que é chamada Instrução dos Espíritos, que são várias instruções, mensagens que os Espíritos mandaram e que Kardec agrupou no final de cada capítulo, porque são mensagens referentes ao estudo do capítulo específico. É extremamente interessante o Evangelho segundo o Espiritismo, é riquíssimo, riquíssimo. E essa chave, facultando compreensão do verdadeiro sentido dos pontos ininteligíveis dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, permite se rasguem horizontes novos para o futuro, ao mesmo tempo que faculta a projeção de luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Aí entramos na quarta obra, que é O Céu e o Inferno, que é um livro que a primeira vez que eu li me impactou profundamente, porque ele contém várias comunicações de espíritos de diversos graus de adiantamento, desde espíritos infelizes, espíritos suicidas, até espíritos felizes. Eles relatam com as suas próprias palavras como eles estão na vida além túmulo. Então, a primeira vez que eu li me impactou profundamente. Eu acredito que seja um impacto que muitas pessoas têm, porque tem muitas comunicações lá que são verdadeiramente chocantes. E aí ele fala aqui, que pode-se ler na folha de rosto desse livro o seguinte: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, a primeira parte dele é explicando essas penalidades e as recompensas futuras, a doutrina de anjo e demônio. E a segunda parte, como ele fala aqui, são os exemplos dessas situações reais, que é isso que eu falei, que são as comunicações dos espíritos, de como eles estão lá depois da morte, Ele foi publicado em agosto de 1865 com o título Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É constituído de duas partes, tendo a primeira, que é intitulada Doutrina, 11 capítulos, e a segunda, denominada Exemplos, 8 capítulos. Em artigo publicado na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec, ao fazer a apresentação de O Céu e o Inferno, informa principalmente o objetivo do livro, as matérias e a forma como aí foram organizadas. São suas palavras. O título dessa obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos próprios destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras, o dogma das penas eternas, e é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza, leis que demonstram não só o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. Como as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor,
que serviram para estabelecer a teoria, colhe em sua teoria o seu estabelecimento. A autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidas, porquanto, se emanassem de uma única fonte, poderiam ser consideradas como produto de uma mesma influência. Além disso, colhem-na na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda a parte onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não os possa fornecer em notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, tivemos de fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte e a passagem, até então obscura e tão temida, da vida corporal à vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra sob todos os aspectos, como um vasto panorama. Cada um aí colherá novos motivos de esperança e de consolação, e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Então, conhecendo como é a vida no além-túmulo, sabendo como aqueles espíritos estão lá, o livro O Céu e o Inferno funciona como um guia. Se a gente vai viajar para uma cidade que a gente não conhece, a gente compra um guia, a gente compra um mapa. Quer dizer, compra não, agora vê na internet, né? Um guia, um mapa, baixa um GPS, tenta conversar com pessoas que já foram para aquela mesma viagem, para saber como é naquele local que a gente vai. Assim funciona essa questão da comunicabilidade aqui no Céu e Inferno, sabendo como essas pessoas estão lá, como esses espíritos estão lá, a gente consegue se programar melhor aqui para essa viagem que todos faremos, né? E aí agora vamos ver a quinta e última obra do Pentateuco Espírita, lembrando que Kardec não só publicou essas 5 obras, aqui mesmo a gente já falou sobre o livro As Instruções Práticas das Manifestações Espirituais, né? Mas fora essas 5 que fazem parte das obras básicas, tem várias outras, tem a Revista Espírita, tem obras póstumas, tem o livro da Viagem, tem vários outros livros que Kardec publicou, que são tão importantes quanto. Publicado em janeiro de 1868 com o nome de A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, este livro fecha o ciclo das obras da codificação espírita. Em sua folha de rosto está escrito: a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, como a gente viu no roteiro passado, né? A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, porque Deus é, né? Como Deus é, as suas leis são imutáveis. O objetivo desta obra é, conforme o título indica, o estudo de 3 pontos, a saber: a Gênese propriamente dita, do capítulo 1 ao 12, os milagres, do capítulo 13 ao 15, e as predições, do capítulo 16 ao 18. Em mensagem datada de dezembro de 1867, o Espírito São Luís, referindo-se ao livro que estava prestes a surgir, assim se expressa: esta obra vem a propósito no sentido de que a doutrina está hoje bem firmada do ponto de vista moral e religioso. Então já tinham 10 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, né? Seja qual for a direção que tome doravante, tem raízes muito profundas no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer se desvie ela de sua rota. O Espiritismo atualmente entra numa nova fase. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. A caridade, sua base inabalável, dele fez o laço das almas eternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal, dele farão o traço de união das almas fortes. A questão de origens que se liga à Gênese é para todos apaixonante. Um livro escrito sobre essa matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. É que, com o seu livro, a Gênese,
o codificador abria uma brecha seríssima em vastos domínios da ciência, sem deixar por isso de penetrar em ímpios terrenos antes reservados à teologia ou à filosofia. No que se refere à importância e à oportunidade da obra, duas mensagens endereçadas a Kardec pelos espíritos que o secundaram na sua elaboração merecem destaque. A primeira, datada de setembro de 1867, diz o seguinte: pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho de elaboração de A Gênese, mas a minha opinião pouco vale a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. O que, sobretudo, me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na terra. A segunda, com data de julho de 1868, afirma: está apenas em começo a impulsão que a Gênese produziu, e muitos elementos, abalados por ela, se colocarão dentro em pouco sob a tua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina. Conforme foi previsto nessas mensagens, muitos ficaram realmente abalados pelos novos estudos e, como consequência, surgiram importantes pesquisas, livros, tratados, marcas da fase na qual entrara o Espiritismo. De acordo com a afirmativa do Espírito São Luís, o Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Cada coisa deve vir a seu tempo. Porque a Gênese abre essa questão mais científica de explicação dos fenômenos, né, da formação do mundo, os milagres e tudo mais. Então, realmente abriu uma nova fase no Espiritismo. E aí, um último ponto que ele vai estudar aqui é a questão da concordância de princípios nas obras da codificação, que é a questão da unidade doutrinária, que é um ponto fundamental e importantíssimo. E por isso, mais uma vez, lembro da importância do estudo do ESG, que esse é o nosso objetivo aqui, manter essa unidade doutrinária, né? Todos falando a mesma língua. Existe uma concordância de princípios nas obras da codificação espírita, de forma que, em O Livro dos Espíritos, a primeira obra básica publicada, há um núcleo central e conceitos espíritas que compreendem as partes primeira e segunda até o capítulo 6 e que tratam respectivamente das causas primárias e do mundo espírita ao mundo dos espíritos. A parte segunda, do capítulo 6 ao 11, constitui a fonte do Livro dos Médiuns. A parte terceira, que é a parte das leis morais, origina o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte quarta, das esperanças e consolações, fornece subsídios para o livro O Céu e o Inferno. A Gênese, por sua vez, tem como fonte as partes primeira, capítulo 2 e 3, segunda, 9, 10 e 11, e terceira, capítulo 4 e 5. A introdução e os prolegômenos de O Livro dos Espíritos originaram a obra O que é Espiritismo, que é outra obra, publicada. Esta obra, na verdade, não faz parte do Pentateuco kardeciano. Foi citada para indicar a sua origem. E vai ter um esqueminha aqui no livro sobre isso. Então, o que é que ele está falando aqui? Que as obras, elas se interligam, No Livro dos Espíritos está toda a base, e a partir do Livro dos Espíritos tem tudo contido nas outras obras, Elas são concordantes e contínuas. Essa concordância revela a unidade doutrinária do Espiritismo, conforme registra Deolindo Amorim em seus cadernos doutrinários. Diz este eminente pensador espírita que o Livro dos Espíritos é a coluna central do Espiritismo, não só porque foi a primeira obra a ser publicada, mas porque nele estão inseridos os ensinos básicos da doutrina. Todos os demais livros da codificação contêm o desdobramento desses ensinos, constituindo com o Livro dos Espíritos um corpo de doutrina, em que todas as partes se ajustam de forma harmônica e interdependente. Assinala ainda o mencionado autor que, possuindo a doutrina espírita 3 aspectos fundamentais, o científico, o filosófico e o religioso, não poderiam esses ser estudados ou desenvolvidos de modo unilateral, sob pena de se quebrar a referida unidade doutrinária, ou seja, esses temas andam todos juntos. Do mesmo modo, seria inconveniente fazer um estudo exclusivo de O Livro dos Espíritos ou de O Evangelho segundo o Espiritismo e assim por diante, porque, estando todas as obras da codificação interligadas, perder-se-ia a visão de conjunto, indispensável à sua compreensão. Ressalta, por fim, que a força da doutrina espírita está justamente na segurança da sua unidade, porque o que é dito em um livro
é confirmado em outro livro, revisado no seguinte. Então, é uma unidade. Todos os livros da codificação falam a mesma coisa. E aí, concluindo com Emmanuel, pode-se dizer que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. É lindo isso, né? O Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Nós temos liberdade, mas sob a doutrina espírita, ela nos disciplina, né? Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Ou seja, também somos todos unidade. E a doutrina espírita é esse disciplinador da nossa liberdade. E com essas 5 obras em mente, essa disciplina se torna mais fácil, mais tranquila, porque a gente apreende o ensinamento dos espíritos e a gente consegue, pelo menos, tentar colocar em prática. Então era isso, o estudo de hoje, dá uma passada geral aí nas 5 obras do Espiritismo, as 5 obras básicas, entender mais ou menos o que trata cada um. Agora cabe a cada um de nós o estudo profundo e dedicado a cada uma dessas obras, para que com elas em mente a gente possa ter o crivo do bom senso cada vez mais aguçado para os conhecimentos que teremos acesso aí com a doutrina espírita. Joinha, era isso para hoje. Quem tiver dúvida, comentário, alguma dica ou sugestão, enfim, sinta-se à vontade. Pode colocar aí nos comentários. Eu estou sempre disposta e prestando atenção para responder o que tiver ao meu alcance. Vou dar resposta e seguimento aí. Vamos seguir juntos no nosso estudo e até a próxima.